Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia quase 2 semanas que meu marido tinha me deixado. E olha, foi um acontecimento surpreendente para mim, porque eu jamais pensei que um dia fosse ser abandonada por ele. Meu Deus, nessa época, já estávamos casados há 11 anos, sem contar o tempo de namoro. E além disso, tínhamos 3 filhos. Quando ele falou que ia me deixar, eu não acreditei. Pensei que fosse brincadeira, porque era algo inimaginável. E a verdade é que nada do que eu fiz foi capaz de fazê-lo voltar atrás. Chorei, rastejei, até me humilhei, mas nada o comoveu. Nem nos nossos 3 filhos ele pensou. Imagine se ia pensar em mim. Falou que ia continuar cuidando deles, ia depositar a pensão, mas que entre nós 2 realmente não tinha mais jeito. Não fazia, repito, nem 2 semanas que ele tinha ido embora de casa. E naquelas alturas, já estava até com outra mulher. Na verdade, já devia ter um caso com ela. Só se eu fosse muito boba para pensar o contrário. Enfim, num sábado, recebi a visita do Altair, um dos melhores amigos do meu ex-marido. Aliás, ele era padrinho do nosso 2º filho e naturalmente que também era amigo meu. Como ele morava ali mesmo no bairro, volta e meia aparecia ali em casa. Principalmente para ver o afilhado, conversar com ele, né? Conversar com o Gerson. E nesse sábado, em questão, eu preparei um café pra gente, aí ficamos ali, na sala conversando. Pelas tantas ele falou: sabe que até agora eu não tô acreditando que o Gerson fez isso com você? O que deu na cabeça desse cara? O que deu na cabeça? Outra mulher, né? Que mais podia ser? Aquela diaba virou a cabeça dele. Nem nas crianças ele pensou. Que coisa, viu? Imagine, vocês têm filhos tão lindos, tão educados. Eu não sei. Como que alguém em sua consciência pode fazer isso? Deixar uma mulher como você, bonita, honesta, trabalhadora, 3 filhos maravilhosos. Olha, eu não seria capaz. Olha, eu fiquei até sem jeito com aquele elogio. A verdade é que tudo seria tão bom, tão fácil, se meu ex-marido pensasse como ele. Só que, infelizmente, a gente sabe que as pessoas não são iguais. Eu trabalhava fora. De modo que, mesmo morando de aluguel, achei melhor continuar naquela casa. E o Altair quis saber justamente como ficaria essa questão da moradia. Eu disse que não tinha intenção de me mudar, até porque o Gerson ia pagar a pensão das crianças. Já era uma ajuda. Até que no fim, antes de se despedir, o Altair falou: olha, Sandra, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você pode contar comigo, viu? Tô aqui porque deve vir. Afinal de contas, sou padrinho do Marquinhos, né? E também tenho muito carinho por você sabe disso. Ali fiquei até comovida com aquela disposição dele. Agradeci, a gente se despediu e ele foi embora. Sabe, foi bom saber que eu podia contar com ele, porque, para ser sincera, depois que o Gerson foi embora, eu andava bem receosa em relação ao futuro. Meio com medo por conta das crianças, né? Tudo bem que eu tinha minha mãe, a minha irmã, mas elas moravam no interior. Eu não queria encher ninguém com os meus problemas. Aliás, toda a minha família já estava sabendo do que tinha acontecido. E todo mundo estava assim, sabe, de cara no chão. Ninguém acreditou que o Gerson tivesse sido capaz de fazer o que fez. Apesar de estar fazendo tudo o que podia para não desanimar, a verdade é que eu estava sofrendo demais. Procurava disfarçar, não deixar transparecer, mas por dentro a verdade é que eu estava em cacos. E sempre que ficava sozinha, eu chorava muito. Depois do que houve, e pelo fato de ser padrinho do meu filho do meio, o Altair acabou se tornando mais presente.
Eu acho que ele tentou suprir a ausência do pai na vida do Marquinhos, vindo vê-lo assim meio que direto. E estendeu isso também para os meus 2 outros filhos. E o detalhe, sempre que trazia alguma coisa para o Marquinhos, por exemplo, ele trazia para os outros também. Tudo que ele fazia para o Marquinhos, ele fazia também para os outros. Naturalmente, que as crianças foram se apegando a ele. E quando o Gerson aparecia para ver os filhos, a cabecinha deles devia ficar muito confusa, né? Não vou negar. Eu adorava quando o Altair aparecia. Ficava ali fora, brincando com as crianças, depois a gente também conversava um pouco. Era um momento reconfortante, bem agradável. E sempre que o Gerson aparecia, eu sofria, chorava. Minha vida virava um caos ainda maior. Porque ele nunca deu mostras de que quisesse voltar para casa. Nunca. Sempre que ia ver as crianças, ele nem se aproximava de mim. Alguns meses depois, um domingo, lembro que estávamos no comecinho do mês de dezembro, estava fazendo calor, o Altair apareceu em casa e fez aquele convite. Escuta, o que você acha da gente levar as crianças para passar a tarde na piscina? Eu adorei a ideia. Achei o máximo, não só pelos meninos, mas também por mim, né? Estava precisando me distrair um pouco. Ele conhecia um pesque pague em Campo Magro, que também tinha piscina. E que, inclusive, nós dois, se quiséssemos, também poderíamos entrar na água. E olha, que dia gostoso a gente passou. Eu até esqueci dos problemas que enfrentava naqueles últimos tempos. As crianças, acho que não preciso nem falar, né? Adoraram. Se divertiram um monte. Além de brincar na piscina, o Altair também levou os 3 para pescar um pouco depois. Só que no fim, quando chegamos em casa, já de noite, para minha surpresa, o Gerson, meu ex-marido, estava nos esperando. Detalhe, ele ainda tinha a copa da chave e estava lá dentro. Eu vi o carro dele parado ali na garagem e já imaginei que ele devia estar ali. E quando escutou o barulho do carro do Altair encostando ali na frente, ele saiu ali fora para ver. Olha, eu notei que ele não gostou. Até porque a gente convive com uma pessoa durante tanto tempo, mais de 11 anos, aprende a reconhecer as reações. Ele ficou olhando assim para mim, mas olhando feio. Depois pro Altair, depois me olhou de novo. Posso saber o que está acontecendo aqui, senhora? Onde que você estava até agora? Estou aqui esperando você chegar desde as 4 da tarde. Depois da nossa separação. Naturalmente que eu não lhe devia explicação nenhuma, né? Mas falei a verdade. Falei que o Altair tinha nos levado a um pesque-pague para a criançada brincar na piscina e a gente estava voltando àquela hora. Olha, ele nem me deixou explicar direito. Já foi me cortando. Eu não sabia que vocês dois andavam assim tão íntimos. Ele falou aquilo e já se voltou pro Altair. Tá querendo se engraçar com a minha mulher, Altair? Olha, coitado do Altair. Ele não sabia onde enfiar a cara. Mesmo assim, respondeu. Que é isso, Gerson? Só fui levar os meninos para passear um pouco. Fica tranquilo, viu? Eu e a Sandra, a gente é só amigo. Olha, eu fiquei até com pena do Altair. Porque o Gerson foi muito grosseiro com ele. Sim, porque não ficou só naquilo. Ele ainda falou um monte de outras coisas. Meu Deus, não tínhamos mais nada um com o outro. E eu e o Altair também não tinha acontecido nada entre nós. Um passeio junto com os meus filhos. Aliás, nem entendi por que aquela cobrança do Gerson. Ele não tinha saído de casa? Me deixado para ir morar com outra? Aliás, isso me deixou bem confusa, viu? Enfim, o Altair foi embora e depois disso, meu ex-marido ficou ali, me botando contra a parede, querendo saber o que havia entre mim e o Altair, dizendo que não ia admitir aquele tipo de coisa
que eu ficasse de safadeza com outro na frente das crianças. Olha, eu olhava para a cara desse homem e ficava me perguntando. Eu disse, será que ele não se dá conta que não tem o direito? Sabe, lembrei dele falando pro Altair. Tá se engraçando com a minha mulher? Que minha mulher? Eu já não era mulher dele. Ele já estava morando com outra. Sabe, tem pessoa que parece que não tem o mínimo discernimento, a mínima capacidade de interpretar a realidade. Olha, juro que não entendi nada. A sensação que eu tive foi de que ele tinha ficado com ciúme. Imagine. Juro que não entendi. O pior é que isso acabou mexendo comigo, porque me deu aquele lampejo de esperança de que ele talvez pudesse repensar a decisão de ter saído de casa. E de repente até resolvesse voltar. Já fazia alguns meses que a gente estava separado. Mas eu ainda gostava do Jeff. Ainda senti demais a sua falta. E ainda sonhava com uma possível reconciliação. No entanto, os dias foram passando e nada de novo aconteceu. No sábado seguinte, lembro que o Altair apareceu em casa e de saída eu notei que ele estava assim meio esquisito. Meio calado. Logo imaginei o que podia ser. E eu não estava enganado. Como tinha prometido, na verdade ameaçado, né? O Gerson tinha ligado para ele e lhe dado a maior dura. Fiquei até sem jeito quando ele falou. Ele tá achando que eu tô dando em cima de você. Eu, Sandra, mandou eu me afastar. Olha, Sandra, eu até posso me afastar, viu? Não quero confusão, não quero, sabe, causar tumulto na tua vida. Mas antes eu preciso saber se é isso que você também quer. Porque eu acho muita sacanagem da parte dele pedir uma coisa dessa. O cara tá lá numa boa com outra mulher. Ele não tem mais direito sobre você. Pois é, Altair, eu também não entendi a reação dele. Eu vi que ele não gostou. Ficou com ciúme. Ciúme nada. Não se engane. Isso aí não é ciúme, não. Isso é sentimento de posse. Ele deve achar que é teu dono. Mesmo tendo largado de você e estando morando com outro. Não falei nada. Até porque, o que eu ia dizer? Ele queria saber se era da minha vontade também ele se afastar, ou se poderia continuar aparecendo ali em casa para me ver, conversar comigo, brincar com as crianças. E antes que eu resolvesse responder alguma coisa, pro meu espanto, ele ainda acrescentou. Sandra, não vou mentir para você, viu? Esses últimos tempos, eu ando pensando em você de um jeito diferente. Eu nem ia falar nada, viu? Nem ia. Ia deixar o tempo correr, para ver como as coisas iam ficar. Mas já que teu ex-marido começou a brincar, é bom você saber que eu tenho pretensões em relação a você. Pretensões? Mas o que você quer dizer com isso? Quero dizer que eu tô gostando de você, Sandra. Nem eu mesmo sei e como ou quando aconteceu, mas ultimamente eu fico com você no pensamento o tempo todo. Olha, não tô querendo avançar o sinal, viu? Não me interprete mal. Sei que tudo ainda é muito recente, mas eu quero muito que você saiba que, se você também quiser, se achar que vale a pena me dar uma oportunidade, eu tô aqui pronto para tentar fazer de você uma mulher feliz. Coisa que eu sei que você não foi. Basta você querer. Basta você permitir. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa. Porque eu nunca tinha notado nenhum tipo de interesse, assim, pelo menos não nesse sentido, da parte dele. E ele ainda falou mais. Que sempre me achou uma mulher muito bonita, sempre, sabe, teve pensamentos em relação a mim, mas que sempre me respeitou por ser esposa do amigo. Olha, eu não esperava. Fiquei meio confuso, inclusive. E depois dessa confissão,
A verdade é que as coisas mudaram entre nós. Sim, porque eu jamais conseguiria olhar para ele do mesmo jeito, depois de ele ter aberto o coração daquela forma, né? E nem ele agiu mais comigo como antes. Até as mensagens que me mandava mudaram um pouco, assim, o teor. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Só eu sei o quanto tudo isso me deixou confuso. Ele gostava de mim. Queria ter algo sério comigo. Quando que eu podia imaginar? Um dia, eu até falei: você já parou para pensar um pouco melhor nessa situação? Você é um cara solteiro, jovem ainda. Você pode se envolver com qualquer outra mulher que não seja assim tão cheio de problemas como eu, alguém que não tenha filhos, inclusive. Imagine, eu tenho 3. Sabe o que ele respondeu? Tem coisas que a gente não escolhe, Sandra. O que eu posso fazer se eu gosto de você? E você sabe que eu também adoro as tuas crianças. Isso é verdade, eu sei sim. E elas gostam de você também. Sandra, fica tranquila, tá? Bom, repetir, não quero forçar tua barra. Deixa rolar, deixa o tempo passar. Se tiver de acontecer, vai acontecer, naturalmente. Eu só quero que você saiba que eu tô aqui, só esperando por uma chance tua. Olha, eu não posso negar que desde que ele abriu o coração aquele dia, alguma coisa dentro de mim se transformou também. No começo fiquei confusa, sem entender, mas depois comecei a pensar no assunto e a imaginar situações. Também conversei com uma amiga do serviço. Contei para ela o que estava acontecendo comigo. E ela me deu um monte de conselhos. Para ela, eu devia pensar seriamente no assunto, já que a minha situação com meu ex-marido continuava na mesma. Ele continuava lá com aquela outra. Não dava amostras de que queria voltar. Só que eu não sabia se devia. Porque, querendo ou não, ainda gostava do Gerson. Ainda tinha esperança, por mais remota que fosse, de que ele pudesse voltar atrás. Só que com o tempo, vai entender, né? Eu comecei a pensar no Altair mais do que poderia imaginar. E quando ele aparecia ali em casa, meu coração já batia diferente. É claro que o fato de saber que ele gostava de mim contribuiu para alguma coisa mudar aqui dentro de mim. Só que nem eu mesma sabia que tipo de sentimento que era aquele. Não sabia se era só um entusiasmo ou minha vaidade em saber que alguém gostava tanto de mim. Até que um sábado, como ele não apareceu lá em casa, sabe, me bateu uma saudade dele e eu acabei ligando para saber se ele queria jantar ali com a gente. Para minha alegria, ele aceitou. Falou que ia levar até uma garrafa de vinho. E desde que ele chegou, dava para sentir aquela coisa diferente no ar. Só que como eu estava adivinhando, sabe, porque eu sempre pensava nessa situação. Meu ex-marido era um cara que parecia adivinhar quando eu queria que ele ficasse longe. No meio do jantar, eis que o Gerson apareceu. E como eu já disse, ele ainda tinha a cópia da chave e volta e meia aparecia sem avisar, já entrando. Naquela noite, estávamos todos à mesa jantando, eu, o Altair e as crianças, quando de repente ela apareceu. E ao ver a cena, sua reação foi a pior possível. Altair, o que você tá fazendo aqui, cara? Ô Sandra, que palhaçada é essa dentro da minha casa, hein? Eu acho que foi a primeira vez que aquela revolta subiu assim para a cabeça e eu retruquei. Eu é que pergunto que palhaçada é essa, Jesus? Chega, vai entrando na minha casa, não bate mais na porta. Esqueceu que você não mora mais aqui? Ele ficou me olhando assim, meio espantado. Talvez porque não esperasse aquela minha reação. Perguntou de novo o que o Altair estava fazendo ali. E eu falei que ele era convidado meu.
que eu tinha chamado ali para jantar com a gente. E aproveitei o momento e falei uma coisa que estava entalada. E você, Gerson? Você veio fazer o que aqui, em vez de estar lá com a tua nova mulher? Aliás, quando que você vai me devolver essa chave, hein? Ele ficou me olhando bem sério, visivelmente desconcertado. Principalmente porque eu falei aquilo e o encarei. Até que, sem desfazer a carranca, balançou a cabeça e depois simplesmente foi embora. Não deu sequer um abraço nos filhos. Eu acho que tinha sido para fazer isso, ver as crianças que lhe tinham aparecido lá em casa, né? Olha, eu pensei que aquilo fosse acabar quebrando o clima. Só que não. Tudo continuou bem. Apesar de ter rolado aquele silêncio depois que ele se foi. O fato é que depois do jantar, botei as crianças para dormir e ficamos ali conversando, eu e o Altair. Até que pelas tantas, ele agradeceu por eu tê-lo defendido na frente do Gerson e disse que tinha gostado muito da minha postura. Eu estava assim, numa ponta do sofá, ele na outra. Mas aí ele levantou, se aproximou de mim, sentou ali do lado. Até que quando eu vi, a gente já estava assim, bem próximos. E no minuto seguinte, já se beijando. Ele tomou iniciativa e eu gostei. Simplesmente deixei acontecer. E olha, aconteceu do jeito, exatamente do jeitinho que ele mesmo tinha previsto. Naturalmente. Sem ninguém ficar forçando a barra. E a verdade é que aquele beijo acabou desencadeando tudo. No fim, passamos a noite toda juntos. E depois disso, conversamos muito. E eu resolvi lhe dar aquela chance que ele tanto queria. Sabe, acabei me dando conta de uma coisa. Quando um vaso se quebra, não tem como tentar consertar. E foi o que aconteceu com o meu casamento com o Gerson. Não tinha mais conserto. Na verdade, nem ele queria. Aquela reação dele, que me pareceu ser ciúme no primeiro momento, o Altair tinha razão. Não era nem ciúme. Era sentimento de posse. Ele não queria voltar para mim. Mas não queria que eu tivesse outra pessoa. Eu não podia ficar esperando que um milagre acontecesse, que ele decidisse voltar para casa, que era uma coisa que, aliás, dificilmente iria acontecer. Ele, na verdade, nem pensava nisso. Nunca deu mostras de que estava a fim de voltar. Nunca. Desde que nos separamos, ele nunca tentou uma reaproximação. Nunca tentou um beijo que fosse, nada. A única coisa que ele fazia eram aqueles escândalos, sabe? De tentar impedir que eu vivesse a minha vida, mas nada além disso, sabe? Nenhuma tentativa, nenhuma palavra que de repente, nada, absolutamente nada. Eu ia ficar perdendo a minha vida, desperdiçando o meu tempo à toa. Eu não podia fazer isso comigo. Eu é que fui uma boba durante muito tempo. Fiquei aquele tempo todo esperando por algo que jamais iria acontecer. E hoje eu sei que não ia mesmo. E enquanto eu perdi esse tempo precioso, tinha um homem apaixonado ali do meu lado, só esperando um sinal, uma chance para me fazer feliz. Custou, mas eu finalmente acordei para a vida. E olhe, ainda bem que não deixei o Altair escapar. Ainda bem que, repito, acordei para a vida. E fiz isso, graças a Deus, antes que fosse tarde demais. Antes que eu perdesse. Sabe, porque mesmo a pessoa quando gosta, tem um certo limite, tem um certo tempo. Ele não ia ficar me esperando eternamente. Por isso, dou graças a Deus por ter acordado a tempo. Graças a Deus, acordei antes de perdê-lo. Acordei antes que ele se cansasse
e acabasse desistindo de mim.